Bom dia a todos. Vamos começar com a nossa quinta aula da semana acadêmica do Barif Invest. Nós temos aqui o... Ontem ficou faltando uma análise. Hipermarcas, que horas? Não, a gente falou de hipermarcas. Bom, vamos lá. Começar com a primeira análise do dia hoje. 8h45. Uzi Minas. Já pus aqui Uzi Minas. Subiu bem Uzi Minas ontem, né? Uzi Minas. Então, o que o nosso amigo Gamberini. Bom dia, Gamberini. Esta semana não. Essa semana eu só comento o que vocês postam. Você quer que eu fale do Mini? Posta uma análise do Mini. Quer que eu fale de Petro? Posta uma análise de Petro. Quer que eu fale de Vale? Posta uma análise de Vale. A semana vai ser toda assim. Ou seja, eu vou só comentar, corrigir a análise de vocês. Você quer que eu fale do Mini Índice? Posta uma análise do Mini Índice que eu falo. Os Minas vem. Deixa eu botar aqui mostrar aqui para vocês já o gráfico do nosso amigo. Porque a ideia é vocês saírem justamente dessa área de conforto. Senão vocês nunca vão aprender a fazer análise. Aí amanhã eu tiro férias, fica todo mundo vendido aí, não sabe o que fazer. Então tá aqui, os Minas 5 vem de uma Clara TB. Não sei o que quer dizer TB, Gamberini, tem que escrever o que é. E Clara TB não é análise. Você tem que dizer que os Minas está numa tendência de baixo com topo de fundos consecutivos mais baixos. Tá certo? Não adianta você falar TB. Você tem que escrever análise como se fosse concurso. Os Minas vem numa TB, já era, foi desclassificado. Está numa tendência de baixa. Ele continua numa tendência de baixa, com topo de fundos consecutivos mais baixos. Fechou com o Maru Bozo, médio. Ele fechou com uma figura que lembra um Maru Bozo. Tá certo? Maru Bozo não tem sombra embaixo, não tem sombra em cima. Então fecha com uma figura que lembra um Maru Bozo. E quando formado em início de tendência, sinaliza continuação de tendência. Precisa mais de um candle para confirmar a figura? Não precisa. Ele sinaliza uma continuação de tendência. Ou seja, a própria alta dele quer dizer, óbvio, confirma a expectativa, né, de uma continuidade de alta. Tá certo? Isso quando romper a máxima do dia, que foi em 6,93. Vocês não podem ter preguiça de escrever. Estocástico comprado em 57%. Aí tu usa um estocástico aqui de 5 períodos.
7 períodos. Estocástico bom é 9 períodos. 7 períodos ele fica muito nervoso aqui assim. Olha só, o estocástico de 9 períodos, como é que ele fica mais suave. Olha a diferença aqui. Volume acima da média. Quer dizer, Gabriel, isso que você fez não é análise. Tá certo? Você tem que escrever. No relatório, não é um relatório. 1, 2, 3, 4, 5. Vários de vocês estão começando a fazer assim. Isso aí é nota baixíssima. Nota baixíssima. Já falei pra vocês ontem, volto a falar hoje. Nota baixíssima. Vocês têm que escrever o relatório, tem que escrever uma análise. Citar aqui é nota baixíssima. Vocês têm que escrever. Os de Minas está numa tendência de baixo com topo de fundos consecutivos mais baixos. Nos últimos dias, o papel achou sustentação no suporte de 6, 6,05, sei lá, né, formando uma pequena área de deriva, né, com suporte em 6,05, resistência em 6,50. O papel rompeu ontem a resistência desse canal de deriva, mostrando como objetivo do canal, objetivo da alta, aí essa é a média distância do suporte e resistência e projeta para cima, com objetivo de alta em 7,12. O papel fez máximo em 6,93, deixando uma sombra inferior. Tá certo? Que não chega a prejudicar, não chega a prejudicar. Inclusive porque tem um americano que Oliver, esqueci o nome dele. Oliver Valles, se não me engano, Valles. Eu tenho até uns livros dele. Ele dá o nome para isso aqui como Bull, BULL 2020. Porque ele deixa uma sombra superior a 20% do tamanho do corpo, uma sombra superior e 20% inferior. Ou seja, é uma derivação, digamos assim, de um Marubozo. Ele chama de Bull 2020. Bull 2020. Que é exatamente essa figura aqui. Que é uma figura, enfim, tem um viés de alta. Não é um Marubozo, mas tem um viés de alta. Então o objetivo desse canalzinho de deriva, 7,12. Então você tem aquilo que eu sempre falo para vocês. Primeiro, posicionar tendência primária, secundária, terciária. Depois, o que a teoria de Dow está dizendo? A teoria de Dow está dizendo aqui que tem um canal de deriva. Gráfico japonês, fechou com esse Bull 2020. Onda de Jerry, ainda não tem. Objetivo de alta desse canal de deriva aqui. 7,12. Já rompeu o 6,55, foi uma primeira compra agressiva, com objetivo a 7,12. Compra conservadora, rompendo a máxima do dia agora, né? E a média das bandas de Bollinger. Tem que romper os dois. Aí sim teria uma compra conservadora. A compra agressiva foi a rompimento 6,55. Tá certo? Aí você tinha posto aqui 7,39. Esses números 39, 49, 7,01. Arredonda isso. 7,39 não existe. 7,40. Ou seja, esse ponto aqui, 7,38, a mínima aqui. O primeiro que a mínima aqui foi 37. Tu botou lá como 39. Aqui a máxima 7,40. Então de cara tu já arredonda isso aqui para 7,40.
Tá certo? E não precisa puxar aqui de trás. Pega só essa máxima aqui. Quer um pouquinho mais conservador? Pega aqui 7,45, 7,40 e poucos. Mas 7,40 tá bom. Tá certo? Então, primeira análise do dia tá aí. E eu sugiro fortemente que você mude o seu estocástico para 9. Vamos ver aqui. Mini índice diário. Isso aqui é uma análise do Magri. Ele não fez, eu imagino que ele tenha feito, não tenha feito a análise para, ele não, acho que ele não participa. Se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que ele não participa aqui do fórum, não participa, quer dizer, desculpa, do fórum não, do nosso chat, ele participa só do fórum. Mas de qualquer maneira, ele botou uma análise aqui completa que eu vou dar uma analisada nela. Então ele está falando do mini índice diário. Então vamos ver aqui se eu consigo enquadrar. Acredito que esses podem ser os desdobramentos mais prováveis no gráfico, deixando bem claro a numeração dos desdobramentos simétricos, não representa certeza, apenas cenário. Que é técnica, análise técnica, né? Não é certeza de nada. A operação de congestão deve ser feita somente em seus extremos. Aqui também ele fica, ó, tendência principal de baixa, congestão, o mercado fez dois fundos de um topo. É mais fácil olhar aqui. Ele sai de uma tendência de baixa. Ele fez mínimo aqui 52,662, 52,640. Já fez um fundo acima do fundo anterior. Se ele fizer, bom, vamos ver aqui que ele fala. Congestão, fez dois fundos de um topo. Fez dois fundos de um topo. Mercado 3 do 7 bateu e perfurou o LTB. A LTB que ele se refere é essa daqui. Só que ele põe aqui. E aqui não é certo não. Vou replicar aqui o que ele está fazendo.
Bom, então, o canal de deriva ele tem algumas alternativas. Volume ligeiramente acima, eu diria que é desprezível. Estocástico comprado, beleza. Então, a primeira alternativa é respeitar a linha de tendência de baixa e vir para baixo. Segunda alternativa, ele bate na resistência do topo anterior e volta para dentro do canal de deriva, podendo eventualmente até romper. E a outra, quarta alternativa, ele rompe o canal de deriva. E agora aqui, qual seria? O preço rompe a congestão para cima e segue o percurso simétrico de alta, com resistência próxima níveis. Ou seja, ele mediu aqui e jogou para cima. Que formaram suporte de tendência de queda. Compra assim que rompeu o rompimento da congestão. Temos 3 operações de venda. Aqui tem uma, 2 operações de venda. A terceira seria essa daqui que ele está botando. Mas na verdade são 2. Ou aqui ou ele bate aqui e rompe. Na verdade essas possibilidades são todas válidas. Ele pode vir daqui para baixo. Ele pode bater no topo anterior e voltar para baixo. Não necessariamente testar a banda inferior. Ele pode devolver. Ele vai aqui em cima, pega metade e volta. Ou então ele vem para baixo. Ele pode vir para baixo. Ele pode bater aqui, pode subir. Todas essas são alternativas válidas. Mas se o estocástico está comprado, a probabilidade é que ele possa até realizar um pouquinho, que ele deixou uma sombra inferior. Inclusive ela já está até realizando um pouquinho, né? Vem para baixo. Isso aqui é no gráfico diário. Deixa eu botar aqui o gráfico de 60 minutos. Não preciso dizer mais nada para vocês em relação a isso aqui, né? Vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Não preciso mais dizer, né? Você já sabe o que pode ser feito aqui. Não precisa dizer. Aqui abrindo em queda. Porque aqui ele pode muito bem devolver. Ele tem jogando um Fibonacci aqui, né? Uma das alternativas que ele põe lá é que ele volte aqui para baixo. Mas ele nada impede dele parar no meio do caminho aqui. Inclusive aqui tem um gapzinho. Vem aqui para os 55.700 para voltar a subir. Então a expectativa é uma pequena realização, deixou uma sombra superior, veio um pouquinho para baixo, né? Ele não explora tanto os suportes e resistências, tem que ser explorado. Ou seja, tem o primeiro suporte aqui nos 560, ele pode bater aqui nos 560 e voltar a subir. Eu não acho que esse mercado vai despencar. Dessas alternativas todas que ele pôs aqui, eu acho que ele pode vir um pouquinho para baixo, aqui, testar esse gap aqui, que é um suporte, realiza um pouquinho e sobe. Vamos ver o próximo papel aqui. Banco do Brasil.
Próximo papel, Banco do Brasil. Encontra-se numa deriva. Encontra-se numa deriva. Aqui é a mesma coisa, você vai citando. O interessante é você escrever uma análise. Banco do Brasil está dentro de uma deriva com suporte em tanto, resistência em tanto. Rompeu a linha de tendência de baixa e tem agora uma resistência em 20,60 a ser superada. Para dar continuidade à recuperação. Na verdade, não é dar continuidade à recuperação. Ou seja, rompendo esse topo anterior, você mede essa distância e projeta para cima. Você não fez isso aqui. Estocástico você está comprado em 76. Agora não sei se está comprado em 76 porque você está usando um estocástico diferente. Estocástico comprado em 67. Deixa eu botar aqui Banco do Brasil. Estocástico comprado em 57. Tá vendo como é que tem uma baita diferença de 67 para 57? Objetivo 2060. De onde é que você tirou esse objetivo 2060? Espera aí. Entrada 2013. Entrada 2013 não, rompendo 2013. Você não vai entrar comprando em 2013. Você vai comprar rompendo a resistência. 2013 é resistência, você não compra na resistência. Resistência é para vender. Tá certo? Então você compra rompendo os 2013. Rompendo a resistência de 2013, compra com o objetivo lá nos 2091, 2090, enfim. Você botou 2060, de que objetivo é esse? 2060. O topo aqui, bom, deixa a primeira coisa, vou dar um Ctrl R aqui. Ah, o meu gráfico tá errado, tá vendo? É 2060. 23 para 2060, beleza. Qual é o stop que tu botou aqui? 1967, então tá. Então você está dizendo que é 20. De 23 para 20. 60 dá 2,30. Dá 2,33. Eu já arredondo para 2,30. Você vai comprar nos 14 ou 15. 2,30. E stop 2013 para 19,68. Esse stop tá um pouco grande, né? Ganha 2 e perde 2. Ganha 2 de 30, perde 2 de 20. Isso é interessante você botar um stop menor. Um stop técnico.
seria esse daqui, 1977. Então 20, 13 para 1977, já 1,78. Tá razoável. Então uma compra aqui rompendo 20 e 13. Objetivo 20 e 20. 23, objetivo 20 e 20. Stop, eu só sugiro um stop um pouco menor. 20,68. Muda isso para 20,77. Gamarino escreve análise. Escreve algumas linhas. Mas isso aí basicamente é para você, se você for apresentar isso para alguém, tá certo? Se for uma análise sua, do jeito que você está fazendo, tá ótimo. Do jeito que você está fazendo, não tem problema nenhum. Se você for apresentar isso para alguém, é mais interessante que você tenha mais fluidez na sua análise. E como aqui vale nota na fluidez também, porque você está escrevendo não só para você nem para mim, mas você está escrevendo para todos, né? Você está postando uma análise. Então seria interessante que você seja mais tenha mais fluidez no raciocínio. Tá certo? Mas tá bom. E outro ponto que eu tenho reparado em você, Gambarina, é que você já conseguiu, já vem fazendo, né? Não sei se, não estou lembrado se 100%, mas enfim, a ideia que eu tenho é que você já já montou um ordenamento de raciocínio, que isso é perfeito, né? Tipo aqui, né? Primeira coisa, qual é a tendência? A tendência é que está uma deriva, beleza. Depois você começa a falar alguma coisinha dos gráficos, tá certo? Aqui faltou você dizer, você desenhou uma deriva, rompendo a LTB, agora não sei o que, parará, não falou de deriva. Você tem que falar de deriva, tem que explorar tudo que você sinaliza no seu gráfico, tá certo? Sinalizou no gráfico, botou no gráfico, você tem que falar. A não ser que seja uma coisa que você queira deixar meio no subconsciente. Então aqui, por exemplo, o canal de deriva, você traça. O grande barato desse canal de deriva vai ser, desse papel, vai ser rompendo esses 20,60, que ele vai te levar para um objetivo bem maior. Então aqui para você ganhar uns 2%. Beleza, tá ótimo, perfeito. Agora rompendo 20,60, aí você tem que mostrar 20,81, não, 20,80. Tá certo? 20,80, 20,60 para 22,80. Aí sim você tá 20,60 para 22,80. Você tá falando em 10,5%. Mas na verdade não é um fundo duplo, porque ele já veio, subiu, voltou para baixo, subiu, voltou. Então isso aqui tá mais para fundo triplo. E não é obrigado que ele esteja 100%. Você vê esse aqui, esses dois aqui estão em linha. Ele fez mínima em 18,52. Aqui 18,53 está em linha. Essa mínima aqui já foi em 18,52, 18,53 e 18,40. Então isso aqui tá mais para um fundo triplo, né? De reversão. Rompendo 20,60. Objetivo maior lá em cima dos 22.
Beleza? Ih, acabei fechando que não era para ter fechado. Fechei o fórum. Aqui eu fechei o fórum aqui. Isso aqui, esse fundo triplo aqui, na verdade está dentro de uma grande deriva, né? E seja um fundo triplo ou seja uma deriva, né, existe uma escola que diz que o fundo duplo ou triplo ele tem uma reversão de tendência. Eu nunca vi isso nos principais livros de análise técnica, mas enfim. Inclusive isso aí é prova de CNPI. Questão de prova de CNPI. Aí, enfim, cara que eu vi isso aqui, tu põe isso aqui, mas não vi nenhum fundamento que mostre isso. De qualquer maneira, o que prevalece aqui é o canal de deriva que tem o objetivo nos 22,80. Não tem mais nenhuma análise postada hoje. Tinha uma análise que a gente deixou ontem. Deixa eu ver aqui. Eu não me lembro mais quais. Falei de hipermarcas. Acho que eu não falei de hipermarcas, né, Gamberini? Eu acho que foi hipermarcas que eu não falei. Eu falei de hipermarcas ontem? Não, eu não tô lembrado desse triângulo. Desse triângulo. Aqui não. Mas vamos nesse triângulo porque esse triângulo, na verdade, é interessante botar os pingos nos is. Vamos pegar aqui a análise do Gamberini. Pela quantidade de análise, eu acho que o Gamberini vai levar, viu? Tem uma disputa entre o Gamberini. Gamberini é o Pereira, né? É o Gentileza. Então tem uma. Em termos de quantidade de análise, tem uma disputa aqui entre o Pereira e o Gentileza. Daí o Marcos confirmou o rompimento da bandeira. Figura de contração no caso de alta. Com isso formou um triângulo ascendente. Nananina não. Não formou triângulo ascendente nenhum. Rompendo a resistência de 12,35. Tem a possibilidade de buscar 15,57. Também não. Porque se não é triângulo, não tem como buscar resistência. Gentileza, a questão é a seguinte. Não é porque a figura tem um formato, tá certo? Ele tem um formato de uma bandeira, ou tem um formato de um triângulo, ou tem um formato de uma cunha, que seja uma bandeira, um triângulo ou uma cunha. Essa figura aqui, embora tenha um formato de triângulo, ele não tem nada a ver com triângulo. Por quê? Porque isso aqui é uma figura de quê?
Confirmou o rompimento da bandeira, que é a figura de continuação. Beleza, tem bandeira aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem uma bandeira aqui. Maravilha. Tem uma bandeira aqui. Esta figura aqui de triângulo não existe. Por quê? A bandeira é uma figura de continuação de tendência. Beleza. Aqui se rompe a resistência do 85 com possibilidade de 15, que é a projeção. Se você tivesse posto aqui projeção da bandeira, tá tudo certo. Você botou como uma projeção do triângulo. Por que que isso aqui não é triângulo? Valendo um ponto. Por que que não é triângulo? Ninguém responde? Só o Pereira então levou o ponto. Beleza. Vocês podiam, né, dar a chance de vocês colarem, se vocês não quiseram colar. Exatamente por isso. Exatamente por isso. Porque não tem... Naka, vou tirar um ponto seu. Vou tirar... Não, Naka, você vai me desculpar. Vou tirar um ponto seu. Olha aqui. Triângulo é uma figura... O Pereira já escreveu. Triângulo é uma figura de continuação de tendência. Esse triângulo não continua nada. Ou seja, cadê o movimento anterior de continuação de tendência? Se você está dizendo que ele vem para cima, significa que o papel, o ativo, tem que vir de baixo para cima. Faz a figura, faz o pit stop, faz a deriva, forma a figura para continuar subindo. Qual é o movimento anterior a essa figura aqui? Ele vem de cima para baixo para depois voltar. Isso aqui não é uma figura de reversão de tendência. É uma figura de continuação de tendência. Figura de continuação de tendência. Guto, você porque não fez movimento corretivo? Não, Guto, não é isso. Não é porque não fez movimento corretivo, não é isso. É exatamente a resposta, é exatamente essa que o Pereira escreveu. Não é triângulo porque não está continuando nada. Não é triângulo, é figura de continuação de tendência. Esse triângulo não continua nada. É isso. Essa é a resposta. Pereira levou sozinho. Figuras de continuação de tendências tem que de alta, tem que vir de baixo, faz o pit stop, faz a congestão, forma a figura para continuar subindo. Figuras de baixa, continuação de baixa, mesma coisa, ele vem de cima para baixo, faz a figura para continuar caindo. No gráfico japonês, quando eu falo assim que ele perde, né, ele perde a força da alta, ele está numa deriva, né, faz um harami, alguma coisa, e ele sinaliza uma alta, mas ele perde, no caso do gráfico japonês, eu não diria que ele fica inviabilizado, mas ele perde muito a sua força, o seu momento de reversão. Ele perde o ânimo da reversão. Tá certo? Ele fica uma figura de reversão fraquinha, justamente porque ele está derivando. Agora, na teoria de Dow, é palavrão você dizer que o papel derivou, faz a figura, vai reverter, vai continuar subindo. Não vai. Ele vem de baixo para cima, faz a figura, aí sobe. Vem de cima para baixo, faz a figura, cai. Se você tivesse permanecido com essa bandeira, e só a título de curiosidade, vamos ver aqui se ele chegou lá. Tem uma tendência de alta iniciando aonde, o Naka? Onde que tem uma tendência de alta? Se você disser para mim que tem uma tendência de alta dentro da figura, eu vou tirar, aí eu tiro um ponto, eu vou tirar um ponto seu. A figura, essa figura aqui, isso aqui é um movimento. A gente está falando desta figura aqui,
Tá certo? Que ele tem que vir de baixo para cima. Aqui dentro não vale. Óbvio que não vale. Ele tem que vir de baixo para cima, faz a figura e continua subindo. Você está me dizendo, nada, está formando uma tendência de alta? Rompendo esse topo anterior, ele forma uma tendência de alta. Que não tem nada, absolutamente nada a ver com esse movimento triangular aqui. Como figura de continuação de tendência. Tá certo? Então vamos ver aqui. Cadê o IP que não foi? Então temos aqui a bandeira. Que ele já tinha desenhado, a gente já tinha comentado isso na análise anterior. Então tem um objetivo mais ou menos aqui. Trade 13,55. Esse é o objetivo da bandeira. E não 15,57. Então essa análise aqui que você fez tá bem furada. Ou seja, qual é o ponto de compra agora desse papel? Qual é o ponto de compra desse papel agora? Qual é o ponto de compra desse papel? Ninguém arrisca um ponto de compra para esse papel? Rompendo a máxima do último candle, né? Por que a máxima do último candle? Porque ele já fez um topo acima do topo anterior. A máxima desse candle aqui foi 12,09. Tipo, 12,34. O topo anterior, 12,34. O papel fez máxima nesse último dia de ontem em 12,44. Então ele vai romper uma compra, não é nos 12,34. Rompendo a máxima anterior, não. Rompendo a máxima de 12,44. Rompendo 12,44. Ou seja, compra a partir de 12,45.
Estocástico comprado em 66, CCI comprado. Só não deu com a compra das médias aqui, mas o gráfico aqui teria de dar o Bandeira, gráfico japonês, o Marubozo, saindo de uma área de deriva. Tá aí a expectativa. Não preciso dizer mais nada, né? Você não entendeu por movimento que se iniciou em 24/5. Não, o movimento iniciou no dia 23/5. Isso aqui, sim, são coisas diferentes, Onaka. Isso aqui é uma pequena tendência de alta. Tem dois topos, já dois, três fundos consecutivos mais altos. Isto é uma tendência de alta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Podemos dizer que o papel está numa tendência de alta? Sim, ele está em uma tendência de alta. Ele está em uma tendência de alta. Ponto número 1. Ponto número 2. Isto aqui não é um triângulo. Por quê? Porque o movimento anterior, aqui ele deveria estar numa tendência de alta. E ele não está. Ele está vindo de cima para baixo. Se isso aqui é uma figura de continuação de tendência, obrigatoriamente ele tinha que estar vindo de baixo para cima, o movimento. O gráfico deveria estar vindo de baixo para cima, faz o triângulo ascendente para continuar subindo. Isso aqui não é um triângulo ascendente, apesar dele no seu interior ter uma tendência de alta, porque o movimento anterior não é de alta. O movimento anterior é de baixa, ele está fazendo topos e fundos consecutivos mais baixos. Então ele faz uma tendência de baixa e faz uma figura que parece um triângulo que sobe. Esse triângulo aqui não existe como figura de continuação de tendência. O nome já diz continuação de tendência. A continuação de tendência não é no seu interior. A continuação de tendência é fora dele. É um movimento que precede o triângulo. O movimento que precede o triângulo, que deveria ser de baixo para cima, é de cima para baixo. Então isto aqui não é um triângulo. Isto aqui sim é uma bandeira de continuação de tendência. Por quê? Ele vinha subindo, faz o pit stop, deriva para continuar subindo. O conceito da bandeira aqui, perfeito. Ele sobe, realiza para continuar subindo. Bandeira. Triângulo. Seria a mesma coisa. Sobe, realiza para continuar subindo. Onde é que ele subiu aqui para realizar? Não subiu. Ele veio de cima para baixo. Então, essa figura como triângulo não existe. Essa bandeira como continuação de tendência existe. Tá certo? Beleza, vamos ao próximo. Já falamos de Uzi Minas, já falamos do mini índice, Banco do Brasil. Vale do Rio Doce. Vale Johnny Quest. Vamos ver aqui. Vale do Doce teve ponto de compra no último pregão quando rompeu a forte resistência de 39,40. Tá aqui ele escrevendo. Teve ponto de compra no último pregão rompendo a resistência de 39,40 e praticamente alcançou o seu primeiro objetivo de alta em 40,32. Fez 40,34. O objetivo de alta quanto é que é?
40,32, ele fez máximo em 40,26. 6 centavinhos, beleza. No final o papel deixou uma sombra superior, mostrando que os vendedores se fizeram presentes. A expectativa para o dia é de que o papel venha a realizar, tendo o primeiro suporte em 39,40, ou seja, volta para os 39,40. Para uma nova compra do papel é necessário. Tá vendo como é que é? Pô, tá vendo como é que essa análise já é exatamente do jeito que tem que ser? O cara vai, escreve um textozinho, você tem um ordenamento, ou seja, pega as análises que eu faço e copia o formato. Se você não tem nenhum modelo, faz que nem o Johnny SC, copia o formato, copia o modelo. Quando vocês estiverem férias, vocês vão estar montando o modelo de vocês. Enquanto não tem um modelo adequado, copia esse modelo aqui. Perfeito. A expectativa para o dia é de que o papel venha a realizar, tendo o primeiro suporte em 39,40. Pode ser. Eu acho que é muito. Mas enfim. Para uma nova compra do papel é necessário esperar romper o topo anterior em 40,32. O estocástico lento está comprado em 65. Uma nova compra seria rompendo não 40,32. Uma nova compra para Vale não é rompendo essa máxima de 40,32, é rompendo o topo anterior. Peraí, desculpe. É exatamente isso, é rompendo 40,32. Ele fez máxima aqui em 40,26. Uma compra só se romper 40,32 agora. Estocástico comprado em 64, o CCI está comprado, aumento de volume. Poderia ter falado aqui do volume que teve uma alta com consistência, né? Aumentou o volume, mas tudo bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês, até agora eu não vi uma análise que eu tenha dado nota 10. A análise de maior nota até agora foi 8,5. Eu tenho um 8,5, tenho dois 8s. Um 8,5 e 2 8 foram as maiores notas. Mas essa análise está muito boa. Estocástico, 50%. Johnny, o que eu faria aqui é... Deixa eu ver uma coisa, se esse estocástico aqui tá... Não aparece aqui. Mas deve estar o mesmo, deixa eu ver aqui. Eu acho que é de 9. A única coisa que eu poria aqui... Você põe uma média aqui de... Não sei se é 20 ou 21. Não faz muita diferença. Você põe uma média de 8, 20 ou 21. Eu só acrescentaria aqui a banda de Bollinger. Já que você põe uma média de 21, põe a banda de Bollinger. Ele vai te dar uma sinalização melhor. Se alfinetou, enfim. Quer ver uma coisa? Aqui, por exemplo, será que ele fez... ele testou a banda inferior de Bollinger para buscar a banda superior? Não sei. Vamos ver aqui. Ó, testou a banda inferior, tá vendo? Testou a banda inferior, fez um Harami. Reverteu, já aqui já buscou a banda superior e saiu rasgando, né? Se ele testou a banda inferior, a banda superior ele alcançou aqui. Eu acho que você passa a ter uma visão um pouco melhor do momento que o papel está passando. Eu poria, tanto que eu uso a banda de Bollinger. O ponto negativo foi justamente essa sombra superior. Aqui na verdade eu acho que você não botou. A expectativa para o dia é que o papel venha a realizar. Realizar por quê? Por causa da sombra superior. Por causa da sombra superior. A expectativa, por isso que tem, por muito pouco, se chegam perto do 10 e por alguns detalhes que são importantes,
você já acaba não levando um 10. A expectativa para o dia é de que o papel venha a realizar. Beleza, concordo. Tendo um objetivo, aqui não sei. Pode ser, mas enfim, tudo bem. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero saber por que ele vai realizar. É isso que interessa. Você está dizendo que vai realizar? Em termos gráficos, por que ele vai realizar? Teve uma compra no pregão, quando rompeu a forte resistência no secante, praticamente alcançou o objetivo de alta. No final, o papel acabou deixando uma sombra superior, mostrando que os vendedores se fizeram presentes. Com isso, você podia era só escrever a palavra. Com isso, a expectativa para o dia de hoje é de que o papel venha a realizar. Faltou só essas duas palavras. Com isso. Se tivesse posto aqui, com isso, a expectativa para hoje é de que, ou seja, você está dizendo que vai realizar e está dizendo por quê. Porque os vendedores já assumiram o controle e deixaram uma sombra superior. Só faltou isso para você tirar 10. Só faltou isso para você tirar 10. Vai tirar uma nota muito boa. A nota mais alta aqui foi de 8,5. Vou dizer para vocês. Eu não vou dizer qual é a nota, mas superou 8,5. Essa análise aqui superou a nota de 8,5. Eu não vou dizer qual é a nota porque vocês vão saber quem é a pessoa, né? Que o Johnny é que fez essa análise. Mas superou os 8,5. Tem um novo líder. Pereira, tu vai deixar barato assim, Pereira? Tá certo? E com isso já temos aqui a... Que horas são? 10:01. Vamos ver se vai confirmar. Vale 39,86. Leilão a 39,85. Estável. Por enquanto não está confirmando aqui essa expectativa, mas eu acho também que pode vir para baixo. Pelo que ele escreveu. Tá certo? Então é isso, gente. Aposte em suas análises. Por pior que ela seja, você vai melhorar. A gente corrige ela aqui, a gente dá sugestões. Uma análise, vocês podem pegar esse modelo aqui. Vai lá no fórum, tá lá a análise do cara. Pega esse modelo aqui, tá certo? Vai dizer que vai subir, vai cair, tem que dizer por que vai subir e vai cair. Dá os objetivos, dá stop. Primeiro objetivo em 39,40 para nova compra lá em cima. Você vê aqui ele não botou stop, ele botou só um objetivo de baixa. Na verdade, pelo que eu entendo aqui, mas tem que estar escrito, é que realiza um pouco para voltar a subir. Mas seria interessante se ele tivesse posto aqui um stop para uma eventual venda. Mas ele não fala em venda, ele fala em compra. Ele fala em realização para depois voltar a subir e ele fala uma compra. Ou seja, acredita na continuidade desse movimento de alta aqui. Tá certo? Beleza, gente? Então é isso. 10 horas e 2 minutos. Vamos ficando por aqui. Postem suas análises. Por mais horrível que elas sejam, eu vou corrigir, tá certo? Eu corrijo. Ó, vale 0,25 de queda. Eu corrijo com o intuito de ajudar vocês. Aproveitem essa semana, já estamos na metade da semana, tá certo? Com o fim dessa aula aqui, nós estamos exatamente na metade da semana. Nós temos menos da metade, porque sexta-feira à noite, final de tarde, não tem call, né? Não tem à tarde não tem, a gente não tem o encontro. Então vocês têm hoje à tarde, temos mais 4 aulas. Então aproveitem, tem umas 4 aulas só. Mas aí eventualmente na sexta-feira eu vou ter que fazer por causa das análises durante o dia.
Então nós temos sexta-feira, temos duas, quinta-feira temos duas, hoje temos uma. Então são 5, temos duas por dia, 10 sessões. Temos essa, é a quinta. E com isso sobram mais 5, ou seja, estamos exatamente na metade. Aproveitem. Ah, Naka, foi bom você ter falado. É... Manda. A pessoa disse lá que você que não recebeu a sua solicitação. Faz o seguinte, me manda um e-mail, color. Anota aí, ô Pedro, por favor. Meu e-mail. color arroba CGD Securities Securities. Você tem um e-mail dele aí? Então, manda no Banif mesmo. Eu não sei se o Banif tá funcionando. Porque esse Banif aí eles vão cortar a qualquer momento. Então manda um e-mail para mim. CGD Securities. É isso aí. É color cgdsecurities.com.br. Manda para mim. Agora eu preciso do seu nome completo e teu CPF. Que aí eu encaminho para os caras lá. Tá certo? Então é isso, gente. Mercado então realizando. O Johnny, por enquanto, tá acertando. Vem para baixo, tem que só ver se ele vem lá no nível que ele falou, né? 39,40. Mas é isso. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Trabalhem com stop. E sejam felizes.